Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Carta de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, a palavra do Senhor nos diz assim: Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Amém. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos pela Tua Palavra. Obrigado por esses encontros que temos tido, ó Senhor, para refletirmos quanto à certeza da salvação, ó Pai. Esta doutrina importante para nós enquanto igreja. Nós rogamos ao Senhor que continue nos abençoando e conduzindo, ó Pai, a nossa reflexão quanto a esta doutrina. Assim nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como é do conhecimento dos irmãos, já faz algumas pregações e temos ao domingo pregado sobre a certeza da salvação. Na quarta-feira também trouxemos algumas pregações expositivas e temos seguido com estudos quanto à doutrina da certeza da graça e da salvação, que é um dos pontos doutrinários aos quais nós observamos na Confissão de Fé do Westminster, no capítulo 18, que vai tratar da certeza da graça e da salvação. Então nós já abordamos a questão da falsa certeza, da presunção que alguns homens eles trazem em seu coração, uma falsa certeza quanto à salvação que alguns dos homens eles possuem, mas que é uma certeza que será frustrada, a certeza daqueles homens que são hipócritas, aqueles homens que não nasceram de novo, que não foram regenerados. Nós observamos também um pouco acerca da verdadeira certeza, baseados no primeiro capítulo, na primeira sessão do capítulo 18 da Confissão, e hoje nós estaremos adiantando um pouco mais a nossa reflexão quanto a esta doutrina da certeza da graça e da salvação, e estaremos observando a sessão de número 2 e as sequentes, as que vêm em seguidas nesse capítulo 18 da Confissão de Fé. Então, na sessão 2 vai dizer o seguinte, que esta certeza não é uma mera presunção conjectural e provável, fundada numa falsa esperança, mas uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas da salvação, na evidência interna daquelas graças que são feitas essas promessas no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, no testemunho deste Espírito que é o penhor de nossa herança, e por quem somos selados para o dia da redenção. Então, a doutrina que está resumida nessa sessão, deste segundo ponto, do capítulo 18. Então, de fato, essa certeza não é uma simples persuasão, não é algo simplesmente fruto de um pensamento positivo, de alguém que olha para si mesmo e vai alimentar um pensamento positivo em si mesmo, sem um verdadeiro fundamento, um verdadeiro alicerce, como algo fruto da sua imaginação, algo fruto das suas aspirações, dos seus simples desejos, porque afinal de contas todas as pessoas querem ser salvas, todas as pessoas querem ao final dessa vida, quando partirem dessa para outra realidade, se encontrarem em uma condição boa, e muitas pessoas elas alimentam pensamentos fantasiosos de algo que não tem um firme fundamento, algo diferente daquilo que os crentes em Cristo Jesus possuem. A certeza a qual nós possuímos não é uma mera conjectura, não é uma fantasia, mas é uma verdadeira realidade, um verdadeiro alicerce sobre o qual os nossos pés estão fundamentados. O alicerce das promessas de Deus é aquilo que vai apresentar a doutrina desse texto. Mas uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação. A promessa que o Senhor mesmo nos concede na sua palavra, a começar pela promessa do proto-evangelho lá em Gênesis
quando o Senhor promete que da semente da mulher se levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ali nós temos o proto-evangelho, a promessa ali implícita na palavra que o Senhor apresenta naquele texto de Gênesis. E essa promessa ela vai se ampliando, ela vai, ao longo de toda a revelação bíblica, nós vamos tendo mais luz quanto a essa promessa, a promessa da salvação, do Deus que está em ação, buscando salvar a humanidade que caiu. E o que é que esse Deus faz? Esse Deus, ele providencia, em primeiro lugar, o seu Filho. Ele envia o seu Filho a este mundo para nos salvar e nos redimir dos nossos pecados. E, em segundo lugar, ele envia o seu Espírito para aplicar essa obra de salvação no coração dos crentes, fazendo com que eles sejam regenerados, vivificados, possam vir, de fato, ao conhecimento de Deus. Isso é algo que acontece tanto no Novo Testamento, quanto no Antigo Testamento também. Os crentes, eles foram vivificados pelo Espírito do Senhor, eles foram conduzidos pelo Espírito do Senhor a conhecerem de fato o Senhor. Nós podemos nos lembrar de muitos textos, mas alguns dos que são assim mais evidentes é Ezequiel 36, Ezequiel 37, em que o Senhor diz que colocaria o seu Espírito no coração do seu povo, o Senhor vivificaria o seu povo. Então, ao longo de todas as Sagradas Escrituras, nós vemos inumeráveis promessas de salvação. Nós vemos os profetas proclamando a salvação de Deus, como Jonas 2,9, que diz que ao Senhor pertence a salvação. Isaías está inundado de textos em que promete o Senhor salvar o seu povo, vir ao encontro do seu povo, vir ao encontro do Israel que se desgarrou, que se distanciou dele. E ele vem ao nosso encontro. A todo instante o Senhor vem ao nosso encontro. E o próprio Cristo nos promete a salvação no Evangelho. Ele é aquele que diz que se nós formos a Ele, de maneira nenhuma nós seremos lançados fora. Aqueles que o Pai me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. É isso que Cristo nos traz na sua palavra. Então, de fato, o alicerce da certeza da fé que nós podemos trazer no coração para alimentarmos a certeza da nossa salvação, a certeza da graça de Deus, a certeza de que o Espírito do Senhor está trabalhando em nossos corações, ela é fundamentada nessas promessas de Deus, naquilo que o Senhor apresenta de maneira clara na sua palavra, fundada na divina verdade das promessas da salvação. E aí nós podemos até nos lembrar do exemplo que nós até demos em momentos passados, quando aquele peregrino da alegoria do John Bunyan, ele estava aprisionado no Castelo da Dúvida, estava sendo ali espancado, surrado pelos gigantes, ali na masmorra. Ele se lembra da chave da promessa, e ele diz: quão tolo eu fui, esse tempo todinho aqui, e não me lembrei da chave da promessa. E ele consegue então sair daquele cativeiro ao qual ele estava sendo espancado, torturado. E assim nós também, enquanto passamos pelo sofrimento, nós precisamos nos lembrar da promessa de Deus, da promessa de salvação, da promessa de que Ele é aquele que de fato entrou em aliança conosco. Muito mais do que o homem indo ao encontro de Deus, o que nós vemos de fato no Evangelho é Deus vindo ao encontro do homem. É uma aliança que é soberanamente administrada. É Deus que vem ao encontro do homem, faz uma aliança com ele. E essa aliança, uma vez feita, ela é inquebrável. Essa aliança que nós temos em Cristo, aquele que é o cabeça desse pacto, que nos sustenta, que sustenta a igreja do Senhor. Ele é aquele que de fato vai nos conduzir para a obtenção de todas as bênçãos que o Senhor nos promete na sua palavra. Que o Senhor nos promete na sua palavra. É interessante, meus irmãos, o que Thomas Brooks ele fala acerca da certeza da salvação. Existem alguns momentos em que a certeza ela é prazerosa no coração dos crentes. Ela traz, de fato, uma alegria ao coração dos crentes, e ele apresenta pelo menos nove momentos em que a certeza da salvação, ela, de fato, ela transborda um profundo prazer no coração do crente. O primeiro deles que ele apresenta é no ato da conversão. E cada um de nós, de modo particular, nós que fomos transformados pelo Senhor, nós podemos compartilhar de fato dessa realidade que quando o Senhor, Ele desvenda os nossos olhos para contemplarmos a Cristo, para termos um relacionamento com Ele, a gente passa a ter uma profunda alegria no nosso coração. Eu me lembro de que eu desde criança fui
criado na igreja presbiteriana, desde o berço, né? Estive na igreja presbiteriana, mas teve um momento em que o Senhor, de fato, Ele veio e Ele transformou a minha percepção para ter de fato um relacionamento com Ele. É aquilo que nós chamamos da conversão, né? Quando nós de fato conscientemente nós nos voltamos para Deus, né? Em arrependimento e fé, e nós o buscamos. E meus irmãos, como de fato é um momento maravilhoso, esse momento que nós temos na nossa conversão, quando nós temos essa realidade aguçada no nosso coração de que o Senhor nos transformou. Então, esse é um dos momentos em que o crente desfruta de muita alegria quanto à certeza da sua salvação, né? Um momento em que o seu coração é transformado e que ele se volta de fato para Deus conscientemente. Ele continua apontando mais alguns momentos. Ele diz que antes de realizar trabalho árduo, trabalho duro ou perigoso em prol do Evangelho, em prol da causa de Cristo, em prol do nome do Senhor, a certeza da salvação, ela nos traz também uma profunda alegria, um profundo contentamento. Eu me lembro em muitos momentos em que nós saímos para evangelizar, fomos em alguns momentos para o sertão e outras cidades da região, e nós nos deparávamos com a realidade de que haveria um confronto de poderes, em que, de fato, o império das trevas estaria sendo confrontado, Satanás estaria sendo confrontado. Houve momentos em que algumas pessoas jogaram pedras em nós, enquanto estávamos evangelizando, nessas cidades onde há uma forte presença do catolicismo, como ali em São Joaquim do Monte, né, que existem algumas romarias, assim como existem em outras cidades da região. E antes da gente ficar triste, sabe, abalado com essa situação, poxa, gente jogando pedra na gente, maldizendo a gente, dizendo umas palavras de maldição com a gente, antes da gente sair, sabe, murcho, descontente, aquele cabisbaixo. Meus irmãos, era uma alegria de explodir de fato o coração. Quem dera que pegasse pelo menos uma pedra mesmo, sabe? A gente fica uma coisa meio que... É de fato uma alegria muito grande que a gente experimenta quando nós estamos passando por esses momentos em que nós estamos para realizar um trabalho duro, um trabalho perigoso. Outros momentos também são durante tempos de espera, momentos em que nós estamos esperando confiantemente no Senhor, como diz o Salmo 40, né? Nós estamos na expectativa de que o Senhor, Ele intervenha em alguma situação a qual nós estamos aguardando. E esses momentos também nos trazem uma profunda alegria de que nós estamos esperando no Senhor. Aí isso traz alegria ao coração do crente, sabendo de que nós não estamos lançados à nossa própria sorte, mas nós estamos debaixo da providência de Deus. Para o crente não existe essa questão de ocaso, de sorte, coisas desse tipo. O que existe é a providência de Deus. E quando nós aguardamos na providência de Deus, nós esperamos pacientemente e com toda alegria em nosso coração. Outra coisa que nós podemos refletir também sobre esses tempos de alegria é durante tempos de sofrimento, durante tempos de angústia também. Veja, isso é algo que traz perplexidade para o mundo. O mundo muitas vezes não entende como é que esse povo está sofrendo. Alguém de repente está passando por um câncer, mas não é tirada a alegria do coração dessa pessoa. É isso que muitas vezes nós testemunhamos quando nós encontramos irmãos no leito da enfermidade, nós vamos aconselhar, nós vamos pastorear. Às vezes a gente pensa que vai para lá e o irmão vai estar completamente abatido, mas a gente que vai para fortalecer sai fortalecido, porque aquele irmão está ali transbordando de alegria no Senhor. Como o apóstolo Paulo, dizendo, eu sei que os sofrimentos desse tempo presente não são nem de se comparar com a glória em nós a ser revelada. Isso é a certeza de alguém que está firme no Senhor, de que está caminhando na certeza da graça e da fé. Durante também, meus irmãos, algo que acontece toda semana, durante a adoração pública, sobretudo quando os sermões falam aos nossos corações, Deus está ali, nós sabemos que Deus está falando conosco. Então, esses são momentos em que a certeza produz também alegria em nosso coração, enquanto nós estamos reunidos como povo do Senhor, em adoração, em um profundo deleite na adoração pública ao Senhor, estamos confessando a nossa fé no Senhor. Isso traz uma profunda alegria no coração do crente, quando ele atende o chamado de Deus para adoração.
Outro momento em que nos é indicado quanto à alegria que o crente desfruta é durante tempos também de períodos de oração, enquanto nós estamos em oração, em fervente oração, né, como a gente canta às vezes. Há um profundo deleite da alma no Senhor. E de fato a certeza, ela é alimentada nesse ambiente, no ambiente da oração, esse meio que o Senhor nos concede para estarmos em comunhão com Ele. Então, esses são basicamente alguns dos indicativos que o Thomas Brooks ele traz acerca da certeza, de momentos prazerosos em que a certeza da salvação ela traz um prazer ao coração do crente. E nós precisamos sempre, meus irmãos, como nos é apresentado aqui no resumo dessa doutrina, estarmos sempre voltando ao livro da consciência. Qual o livro que de fato vai moldar a nossa consciência de forma correta? De fato, todas as pessoas nesse mundo possuem uma consciência, mas às vezes a consciência que essa pessoa tem é uma consciência que diverge daquilo que a palavra do Senhor nos apresenta. Por isso nós precisamos voltar ao livro da consciência, que é o livro da palavra do Senhor, para termos uma consciência moldada de fato pela verdade. Nós precisamos voltar à Escritura, nós precisamos voltar à verdade divina das promessas da salvação. As promessas de Deus são a carta magna do cristão, é a sua principal evidência do céu. As promessas divinas são a escritura do dom de Deus. Elas são a única garantia que os santos devem apresentar para seu direito e título a Cristo, a seu sangue e a toda a alegria e bem-aventurança que vem por meio dele. As promessas não são apenas alimento da fé, mas também a própria vida e o âmago da fé. Elas são uma mina de ricos tesouros, um jardim repleto das mais doces e seletas flores. Nelas estão contidos todos os deleites e alegrias celestiais. Então veja a profundidade que nós encontramos na palavra do Senhor. Todo esse manancial deleitoso nós encontramos na promessa que brota do Evangelho. Portanto, meus irmãos, aquele que crê será salvo. Quem crê em mim, como diz o Senhor Jesus, saiu da morte para a vida. O Senhor, de fato, é aquele que nos salvará pela sua graça. E o próprio Espírito do Senhor testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Na continuação da doutrina, vai ser dito assim: na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interior daquelas graças nas quais essas promessas são feitas. Evidência interior, né? Essa certeza nos leva a fazer uma reflexão daquilo que o Senhor está promovendo no nosso interior. Essa certeza, ela é entendida como a certeza do senso. Nós temos a nossa percepção sensorial direcionada pelo Espírito de Deus para perceber aquilo que o Senhor está fazendo no nosso coração, na nossa vida, nos direcionando à santificação, nos direcionando no exercício diligente dos usos do meio de graça. Então, na evidência interior daquelas graças nas quais essas promessas são feitas, um testemunho do Espírito de adoção que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito do Senhor, como diz lá em Romanos 8,16, que vai testificar, ele vai se utilizar de uma série de questões interiores em nossa alma, pela palavra, e vai nos fazer refletir sobre o fato de que se nós estamos de fato mesmo em Cristo, de que nós estamos sendo salvos, de que nós estamos caminhando de fato para a Canaã celestial, é o Espírito que testifica com o nosso Espírito. Ele vai alimentando a certeza no nosso coração, para que possamos ter a certeza da fé, a certeza da salvação.
É o Espírito que opera em nós tanto querer como realizar, como está escrito em Filipenses 2,13. É o Espírito que derrama o amor de Deus em nosso coração, como está escrito em Romanos 5,5. É o próprio Espírito que é o autor das promessas, da salvação, conforme nos é apresentado na Escritura. É o Espírito que é o autor das graças, da graça de Deus que opera em nosso coração, no coração dos santos, no coração daqueles que estão sendo salvos pelo Senhor. E que corresponde aos traços do caráter que são associados a essas promessas. Existem traços que são imprimidos na nossa alma pelo Espírito e que nós devemos estar refletindo sobre eles. Muito mais do que nós refletirmos sobre dons exteriores, é refletirmos sobre os frutos do Espírito. Há em mim o fruto do Espírito, aqueles descritos lá em Gálatas, aquela lista que a gente conhece desde quem foi criado em igreja, né? A gente canta e fica na mente os frutos do Espírito: alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Em nossa alma há esses frutos. Se há, meus irmãos, certamente há uma indicação de que nós estamos no caminho do Senhor, de que pode ser alimentada uma certeza em nosso coração. É o Espírito que dá ao crente graça e iluminação espiritual. Ele nos faz ter uma percepção das coisas de Deus, algo que o homem natural ele não tem. Os homens que não foram transformados pelo Senhor, as coisas espirituais são ocultas aos olhos do seu coração, da sua mente, da sua alma. Mas aqueles que estão sendo transformados pelo Senhor, que nasceram de novo, eles de fato têm uma iluminação. Eles têm uma percepção diferente de quem Cristo é, de quem o Senhor é. E todas aquilo que o Senhor nos apresenta na sua palavra. E o próprio Espírito, ele é o selo e ele é o penhor. Ele é a garantia. É aquilo que a gente pode pensar quando a gente está fazendo uma negociação. Vai comprar uma casa? Ah, tudo bem, compre. Mas qual é a garantia que você vai me dar? Às vezes a construtora, as imobiliárias, elas pedem uma garantia e você vai variar. É 20 mil, é 30 mil, é 50 mil, não sei, depende do tamanho do patrimônio. Então, é uma garantia de que você está de fato interessado naquilo que você está adquirindo, de que você de fato vai comprar aquilo que você está ali tratando nas negociações. E a mesma coisa que Deus fez com a sua igreja. Ele enviou o seu Espírito como um penhor. É uma garantia. Deus está dizendo para nós: olha, eu vou completar a obra em seus corações. Eu vou ressuscitar a Sid Clay. Eu vou ressuscitar o pastor Rodolfo. A primícia do Espírito já está no coração. E nós olhamos para isso e a certeza é alimentada no nosso coração quando nós refletimos sobre esse dom que o Senhor nos dá do Espírito, o penhor do Espírito, por meio do qual nós clamamos Abba Pai, uma reverente e solene expressão diante do trono da graça. Eu até compartilhei esses dias no Facebook, né? Às vezes as pessoas olham para aquela expressão Abba Pai lá de Romanos 8, né? E tentam infantilizar, né, a fé como se fosse um bebezinho, sabe, papá, cucutatá. Não é nada disso, meus irmãos. Ali é de fato uma expressão de alta reverência diante daquele que é o Pai, aquele que é o soberano Senhor das nossas vidas, e diante do qual nós clamamos de fato Abba Pai, o Pai. É isso que o texto nos faz refletir, né? Ele é o nosso Pai Supremo, Ele é aquele que completará a boa obra em nossos corações. Como diz o apóstolo Paulo: estou absolutamente certo de aquele que começou em vós a boa obra, haverá de concluí-la, haverá de completá-la. Estamos de fato falando sobre essa certeza, mas eu achei interessante o R.C. Sproul, ele comentando sobre a certeza da salvação, e é uma questão muito pessoal. Eu não posso chegar e dizer que alguns dos irmãos devem falar sobre a certeza, assim, é algo particular do nosso coração, é algo de fato pessoal. E eu achei interessante o que o Sproul ele apresenta. É um senhor de idade, um senhor experiente no Evangelho, e ele diz o seguinte:
E a intensidade dessa segurança vacila de um dia para o outro. Há dias em que alguém poderia me perguntar: Spru, você tem certeza de que é salvo? Então ele diz: eu diria totalmente. No dia seguinte, se eu tivesse sobre o peso da culpa, poderia dizer: você sabe, acho que sim. Então, por estarmos nesse mundo quebrado, nesse mundo caído, e por nós ainda não termos alcançado a perfeição, infelizmente, na nossa vida, como a própria exposição da doutrina, nesse capítulo 18, vai continuar dizendo, né, nós, infelizmente, em muitos momentos oscilamos quanto à certeza da nossa salvação. Há momentos em que nós estamos, de fato, com toda a certeza, toda a firmeza quanto a essa certeza, mas há em outros momentos em que ela é um tanto que fragilizada. E o que é que nos vai ajudar para entendermos essa questão? É justamente a seção 3, que vai dizer que essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé, que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha que esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Então, ela não faz parte da essência da fé, ela é um fruto da fé. A certeza da salvação é fruto da fé que nós temos em Cristo, o objeto da nossa salvação. Cristo é o objeto, Ele é aquele que, como nós cantamos, nós temos a segurança, e é Ele quem nos garante a nossa salvação. Mas essa certeza subjetiva que nós temos, que é algo de fato, um dever nosso a ser buscado, e também uma bênção, uma graça de Deus, ela é um fruto de fato dessa fé que nós possuímos em Cristo Jesus. Nós possuímos em Cristo Jesus. Por isso os crentes, eles haverão de esperar muito e lutar com muitas dificuldades para terem essa certeza em seu coração. É algo que, de tempos em tempos, nós precisamos estar sempre pensando sobre isso. Eu estou salvo? Eu estou de fato em Cristo? E como isso é benéfico, meus irmãos, porque vai ser de fato algo que vai servir como umas esporas na nossa costela, assim, para fazer a gente buscar o Senhor em oração, para buscar a palavra, para viver de fato em intensidade buscando ao Senhor. E eu digo aos irmãos, não sossegue enquanto você não tiver certeza em seu coração de que você está salvo. Continue buscando intensamente. Era isso que faziam os antigos homens de Deus. Alguns daqueles registrados em tempos não tão para trás, né, lá no século XVII, com os avivalistas, os puritanos. E aqueles homens eram sedentos em buscar a certeza da salvação. Era algo que estava presente nas conversas dos crentes. Os crentes, enquanto estavam nas conversas, depois do culto, eles conversavam sobre isso. Eu estou salvo. E eles perguntavam, eles se ajudavam uns aos outros nessa questão. Quantas vezes isso está um tanto que ausente das relações da igreja, tanto interpessoais, né, nas nossas conversas, quanto pessoal mesmo. E nós precisamos nos perguntar: eu estou salvo? Meus irmãos, isso vai ser uma grande bênção, pensarmos sobre isso. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode alcançá-las sem revelação extraordinária, no devido uso dos meios ordinários. Veja aqui, essa certeza nós não precisamos de que um anjo venha do céu e resplandeça no nosso quarto enquanto a gente estiver orando e fale uma voz: Sid Clay, tu estás salvo. Não é nada disso. Nós não precisamos de uma revelação extraordinária. O que nós precisamos é do ordinário. É o que o Senhor já nos dá na palavra. É continuarmos em oração, continuarmos ouvindo os sermões, continuarmos nos reunindo para estudar a palavra, continuarmos alimentando a santificação e sendo diligentes em fazendo toda a força em continuar servindo ao Senhor.
Nós não precisamos de nenhum dom, algo extraordinário. Essa questão do extraordinário, quem busca apresentar esse tipo de doutrina extraordinária é a teologia católica, que nega a certeza da salvação para os crentes comuns e dizem, não, essa certeza só vem para os crentes especiais que receberão revelações extraordinárias. Nós não precisamos de nada disso. O Senhor já nos dá o que é suficiente para todos nós, na sua palavra, de modo ordinário, fazendo uso daquilo que Ele nos concede para a sua igreja, participando do batismo, participando da ceia do Senhor, continuando em submissão ao Senhor durante a nossa vida. E através desses meios ordinários nós podemos alcançar essa certeza. É, pois, dever de cada crente fazer toda a diligência para tornar certa a sua vocação e eleição, como nós lemos na carta de 2 Pedro 1,10, a fim de que, por esse modo, seja o seu coração, no Espírito Santo, confirmado em paz e deleite, em amor e gratidão para com Deus, em firmeza e alegria nos deveres da obediência, que são os frutos próprios dessa segurança. Então veja, alguém que está seguro da fé, alguém que está com a certeza da salvação, você olha para ele e diz, eu vou para o céu, meu irmão. Se eu morrer agora, eu parto, eu vou estar com Cristo. Essa pessoa ela não vai relaxar espiritualmente e dizer, agora, se eu estou assim, eu vou pecar, né? No final de contas, salvo para sempre salvo. Não é dessa forma. Ele vai, pelo contrário, cada vez mais purificar-se, cada vez mais estar diante do Senhor com uma boa consciência, está se santificando. Esse privilégio está, pois, muito longe de predispor os homens à negligência. Nós vamos ser cada vez mais diligentes. Alguém que tem certeza da salvação, ele está com todo o gás, firme no Evangelho, produzindo frutos que glorificam o Senhor. A seção 4, encerrando já esse capítulo da confissão de fé quanto à certeza da salvação, vai dizer assim: por diversos modos os crentes podem ter sua segurança da salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações. Então, muitas vezes, isso pode acontecer de a certeza ser abalada, como nós já falamos. De fato, a caminhada da fé cristã, infelizmente, há momentos em que Deus, pela sua infinita sabedoria, permite que caiamos em pecados. É algo que, às vezes, a gente fica, peraí, como é que é isso? Mas Deus, às vezes, faz isso, que é para humilhar o coração soberbo. Espiritualmente, tem gente que acha que é santo demais, que é mais crente do que todo mundo. Então, o que é que o Senhor faz? Eu vou permitir que fulano fique com seus próprios cuidados, até certo ponto. O Senhor não nos lança completamente dos seus cuidados, mas Ele permite que, às vezes, a gente, de fato, venha a quebrar a cara, para a gente ver quem a gente é. O Senhor nos humilha, o Senhor nos deixa ter fome. Como diz aquele texto lá do Antigo Testamento, o Senhor te humilhou e te deixou ter fome para ver o que é que estava no teu coração. E o povo viu o que é que estava no coração. Por mais 10 vezes o povo murmurou contra o Senhor. E às vezes, como é benéfico a providência de Deus nos permitir, de fato, quebrarmos em alguns momentos da nossa vida, que a gente se levanta da humilhação, a qual os nossos próprios pés, as nossas próprias mãos nos levaram para ela. Veja, não é Deus quem nos faz pecar, nós somos responsáveis por aquilo que pecamos diante do Senhor. Quando a gente vê, a gente reflete, rapaz, é para isso, vê o estado da minha alma, vê o que é que eu fiz. A gente pode se levantar dessa situação deplorável com humildade,
sabendo que nós não somos, de fato, aquela pessoa que nós achávamos que era, o super crente, mas nós somos de fato servos, que precisam andar no caminho da humildade. E o Senhor, na sua soberana providência, Ele concede esses aspectos pedagógicos para que sejamos humilhados e para que dependamos mais dEle. É isso que o capítulo da providência também vai falar, capítulos anteriores a esse. Retirando Deus a luz de seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz, mesmo os que o temem. É um tanto que complexo, né? O Joel Bick, ele comentando sobre esse texto, ele para e diz: como é que Deus faz isso? Né? Ele vai retirar a luz do seu rosto. Né? Como é que Deus ele vai fazer isso? Justamente para tudo aquilo que nós já falamos. Para o bem da nossa alma, para que sejamos mais humildes, para que sejamos lapidados, para que alguns tumores que estão no nosso coração, que às vezes a gente não percebe, às vezes o tumor está lá dentro, o pastor Rodolfo entende disso, aí o paciente não sente dor, o paciente está lá normal. E a dor, ela tem esse benefício, né, de fazer a gente ver o que está errado, examinar. Né? O paciente só vem quando está com a dor. Então, às vezes, esses são os caminhos que Deus nos conduz, na sua providência, nos fazendo sentir a dor da vergonha, do pecado. O pecado que nós somos mesmos responsáveis por ele. Então, Ele retira a luz do seu rosto. A luz do rosto do Senhor é a bênção de Deus. É o juízo do Senhor quando Ele retira o seu rosto. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida, da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever, dessas bênçãos. A certeza de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito e por meio delas. Eles são, no entanto, suportados para não caírem no desespero absoluto. Oh, meus irmãos, como é doloroso quando a gente passa por uma situação dessa. Pequei contra o Senhor. E a gente pode voltar lá para o Salmo 51. É um texto longo. E o salmista, ele vai clamar ao Senhor: restaura a alegria da tua salvação, faze exultar os ossos que tu quebraste. Meu irmão, a dor de um osso é uma dor difícil. O salmista, ele vai usar essa linguagem poética. O Senhor esmagou os meus ossos. Esse tipo de sentimento que o crente tem quando ele está nesse estágio de queda espiritual, de declínio espiritual. E o salmista lá, ele diz: restaura a alegria, faz exultar, faz pular de alegria os ossos que o Senhor esmagou, quebrou, esmiuçou. Ele clama pela alegria da salvação. O crente não será deixado no desespero absoluto. No devido momento, o Senhor o restaura. O Senhor vem ao seu encontro. 7 vezes cairá o justo, em todas elas o Senhor o levantará. É o Senhor quem nos estende a mão quando a nossa fé vacila. Senhor, salva-me, Pedro, afogando-se nas águas. A fé fracassou naquele momento, o Senhor estendeu a mão para Pedro. Assim também o Senhor estende para nós outros a sua mão e nos salva e nos redime, nos tira do charco, do lodo, da podridão do nosso pecado e nos faz voltarmos para Ele com alegria, com exultação em sermos restaurados pelo Senhor. Então, meus irmãos, essa é a nossa reflexão quanto à certeza da graça e da salvação. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, para que sejamos fortalecidos em nossa fé quanto a essa doutrina, em nome de Jesus.
Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Ela é suficiente, eficaz. Obrigado, Senhor, pela doutrina que dela podemos extrair e ser ela aplicada aos nossos corações. Bendito seja o Teu nome, ó Pai. Ó Senhor, nós clamamos a Ti que, pela Tua graça, possamos caminhar e buscarmos, ó Senhor Deus, sermos fortalecidos quanto à certeza da nossa salvação. E que possamos, ó Pai, acima de tudo, crer que ela é uma dádiva do Senhor, é um dom do Senhor. Ó Pai, se o Senhor assim nos quiser dar essa certeza, bendito seja o Teu nome. Mas se para outros fins santos, justos e bons, o Senhor nos quiser privar, Senhor, na certeza, ó Senhor, que mesmo assim possamos continuar, ó Senhor, servindo ao Senhor, humilhados diante do Senhor, em nosso espírito, em nossa alma, com os nossos corações quebrantados diante do Senhor. Ó Pai amado, assim nós oramos e bendizemos o Teu nome. Abençoa a Tua igreja, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém.